Olá, você está ouvindo Praxis, o podcast das Faculdades Batistas do Paraná sobre teologia cristã protestante e as suas aplicações práticas para a vida. Sejam todos muito bem-vindos ao Praxis Fabapar, nosso podcast de teologia prática aqui das Faculdades Batistas do Paraná. Eu sou Roberto Monteiro, estou hoje aqui com a professora Mariana e ela separou um tema bem interessante para a gente conversar dentro de uma das matérias que ela leciona aqui na faculdade. O Praxis Fabapar é um podcast que pode ser ouvido em qualquer plataforma de podcast, qualquer agregador que for o seu favorito ou o favorito do seu amigo. Então você pode encaminhar o link desse podcast para quem você quiser, para estar compartilhando um pouco da palavra de Deus e desse conhecimento que a gente tenta trazer para vocês. E também no YouTube, aonde você pode estar comentando, mandando suas ponderações, as suas perguntas pra gente e, claro, se inscrevendo no canal da Fabapar, deixando o seu like e ajudando a gente como puder. A professora Mariana separou pra gente aqui um tema interessante em Jó. Mas antes da gente entrar nesse tema, eu vou pedir pra ela se apresentar um pouquinho pra gente. É um pouco diferente, assim, começar me apresentando, não é? A minha primeira formação, na verdade, é pedagogia. Eu comecei a dar aula bem cedo. A minha primeira turma eu tinha 16 anos. E aí me apaixonei por dar aula e por isso fiz a pedagogia. E como pedagoga, eu trabalhei com o Fundamental 1, com pré-escolar e trabalhei um tempo com eles. Até a hora que resolvi ir para o teológico para estudar mais sobre a Bíblia. E aí, assim, a Bíblia não tem como não fascinar a gente, não é? Comecei a trabalhar daí com ensino religioso, aí dei aula para ensino fundamental 2 e ensino médio, e agora já estou com o superior há algum tempo. Então eu sou formada tanto em pedagogia quanto em teologia, tenho mestrado em teologia sistemática, e principalmente nos profetas, que é uma área que eu gosto muito, bem prático também, não é? E atuo também na área de filosofia. Tenho materiais produzidos para essa área também. Eu gosto dessa questão mais conceitual, digamos assim. Embora o podcast seja pensando uma prática, a gente precisa ter uma base para fundamentar aí tuas escolhas. Então eu gosto de trabalhar nessa questão mais conceitual, digamos assim. Legal, eu não sabia que a senhora trabalhava também na parte de filosofia. Tenho material para a faculdade de filosofia, inclusive dei aula há alguns anos de filosofia para o ensino médio. Eu gosto muito de filosofia e a filosofia e a teologia, elas são áreas bem próximas, na verdade. Tanto que se você parar para pensar, partem da mesma pergunta, suas respostas, claro, vão ser diferentes, mas tem muita coisa em comum, inclusive na Bíblia. Se vê muito de filosofia no próprio texto bíblico. E a própria matéria de textos poéticos e sapienciais são textos poéticos, sapienciais, sim, sabedoria são textos filosóficos, né? Eles trazem ali um entendimento da vida, uma busca por respostas que dá para caminhar um pouco nesse caminho. Ah, com certeza. Alguns mais do que outros, claro. Que nem o salmista, por exemplo, ele, digamos, essa questão de sentido, de vida e tal, a maioria dos salmistas, dos autores, estavam muito bem resolvidos com relação a isso. Não é? Tratavam mais do seu relacionamento com Deus e as batalhas diferentes que eles enfrentavam. Mas você tem textos que são bem filosóficos, é o caso de Eclesiastes. Tanto que um debate muito grande com a data de Eclesiastes é justamente por esse debate tão filosófico. Porque como que o texto poderia ser antigo se nem a filosofia na Grécia tinha surgido ainda? Por isso que alguns autores não gostam. Os hebreus pensaram nisso antes dos gregos, como assim? Não é por isso que fica nesse debate. E alguns puxam para esse lado mais filosófico e um pouco vai para Jó também. Você tem que ler Jó com um olhar um pouquinho diferente, porque essa questão de conceitos você tem muito trabalhado aqui em Jó. Legal. E para quem, nossos ouvintes que às vezes não sabem quais são os textos, que a gente divide a Bíblia em textos Pentateuco, históricos, proféticos, quais são os livros da Bíblia, no nosso Antigo Testamento, que são os de poesia e sapienciais, só para o nosso ouvinte estar ciente?
Certo, nós pegamos a partir do livro de Jó. Normalmente são textos que você acaba não tendo tanta história, digamos assim, trabalham bem essa questão de conceitos. Então vai ser Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Alguns puxam Lamentações de Jeremias também para esse grupo, embora o texto esteja lá com os livros proféticos, ele se aproxima muito mais de uma reflexão sapiencial, por isso a gente estuda aqui, do que propriamente com a questão só do debate profético, digamos assim, do que estava acontecendo naquela época, não é? E você também tem nesses livros de sabedoria muita poesia, né? Lamentações é uma poesia belíssima, por exemplo, né? Naquela estrutura de quiasmo e tal. Jó também, as poesias de Jó são lindíssimas, então são livros que vão mexer tanto com conceitos mais filosóficos, aí o paralelo com a filosofia, mas eles escrevem de maneira muito poética, a poesia era muito forte entre os hebreus, então são textos que na tradução a gente não pega toda essa beleza, mas que é interessante atentar a esses detalhes também. Eu confesso que Jó para mim é uma leitura difícil. É uma leitura não só difícil no sentido de ler, por causa disso, eu acho que a gente perde muito da poesia, que o texto seria muito mais gostoso de ler ele na sua língua original, mas de entendimento. É um livro muito misterioso, né? Então, já entrando no nosso tema sobre Jó, a senhora pode iniciar. Pensando naquilo que você estava falando, da dificuldade de entender Jó, uma coisa que ajuda muito é a versão bíblica que você trabalha. Uma coisa é você ler Jó no Almeida. Não interessa em qual Almeida eu estou falando. É Almeida século XXI, a nova Almeida atualizada. Gente, é Almeida. Se a Almeida é uma linguagem mais tradicional, fica mais difícil de você entender o texto mesmo. Tem diversas versões, e claro, é sempre interessante você comparar as diversas versões, inclusive. Mas a minha queridinha, digamos assim, é a NVI, a nova versão internacional. E ler Jó nessa versão fica bem mais tranquilo, sabe? Fica mais fácil de entender o texto. Eu estava relendo esses dias, até pensei bem nisso, nossa, tá muito mais fácil de entender Jó na NVI do que no Almeida. Então, assim, se cuidar com a própria versão que você lê, ainda mais esses textos que são muito conceitos, e o Almeida, que é muito tradicional, usa termos que quase não usamos mais, fica mais difícil o entendimento, né? Agora vamos pensando um pouco no texto de Jó. O começo do Jó, ele inicia com algo bem diferente, digamos assim, um diálogo entre Deus e Satanás. E é aqui que você já começa uma série de debates que o livro de Jó traz. Alguns até colocam se a história de Jó realmente aconteceu. Não só essa parte do debate, como todo o sofrimento que ele enfrenta depois. Não, aquilo é uma parábola, né? Não foi um evento real daquela forma. E principalmente esse diálogo no início. Então a gente precisa atentar até o modelo que o texto segue para entender por que ele trabalha dessa forma. Então, embora eu estivesse falando que Jó é uma poesia, ele vai trabalhar com várias estruturas que a cultura judaica usava para escrever, tá? E é interessante a gente pensar nos dois agentes para a produção do texto escrito. Que dois agentes eu estou pensando? Deus e o ser humano. Porque, claro, Deus é infinito. Só que, com a sua misericórdia e paciência, ele se adequa ao nosso entendimento. Então, eu consigo ir até aqui, o que aqui os seres humanos entendem, então vamos revelar assim, que assim vai ficar mais fácil para eles entenderem. Porque já me perguntaram, por exemplo, esse diálogo no céu entre Deus e Satanás já no comecinho do livro. Isso realmente aconteceu, não aconteceu, é possível? Então começa aqui já a encrenca. Pensando bem isso que eu estou falando de como que a gente entende uma situação. Você pode entender esse início de Jó de várias formas. Uma seria o quê? O que para ele já era uma realidade? Julgamentos, digamos assim. Só que o julgamento não na nossa visão hoje de lei e ordem, não é assim, sabe? Que é mais até a nossa visão dos filmes americanos do que propriamente o julgamento brasileiro. Mas como que acontecia os julgamentos? Normalmente eram nas portas da cidade e você tinha um líder geral e vinham os dois reclamantes, um falando pro outro e acontecendo aquele diálogo e o sábio decidia. Quando você lê o texto de Jó, ele segue um pouco essa estrutura. O próprio Jó declara que ele queria um advogado,
para que tivesse intermediando a conversa dele com Deus. Você percebe que o próprio texto em Jó segue essa estrutura judicial, digamos assim. E a abertura de Jó, tanto o diálogo do capítulo 1 quanto do capítulo 2, tem um pouco essa estrutura. Você está lá, Deus, no céu chegam os seus filhos ou seus anjos, depende da versão, e aí Satanás faz uma declaração, Deus faz outra declaração, e começa, digamos assim, aquela disputa, como se fosse, não uma aposta, já vi essa questão de aposta, mas tente colocar como um debate nessa questão de julgamento. Então a coisa talvez não tenha acontecido exatamente assim. Pode ser que não. Pode ser que Deus só tenha adequado porque era algo real naquela época e ficaria fácil o entendimento deles naquele momento. O que é uma característica bíblica, né? Quando a gente olha um texto bíblico, independente de qual for ele, o Novo Testamento é muito diferente culturalmente do Antigo, né? Então a gente sempre tem que olhar para o texto bíblico pensando na época, né? Então é interessante pensar em Jó com essas construções sociais que provavelmente eram normais e o leitor, quando ele lê, ele já se identificava. A gente tem essa dificuldade, às vezes, de se identificar, mas ele já se identificava. Sim, porque a gente tem que pensar, que nem eu comentei, são dois autores, não, mas assim, um paralelo que você tem para a construção do texto bíblico. Deus, e você tem a ação humana, inspirada por Deus, com certeza. Mas Deus partia da realidade humana. E da realidade humana daquela época, que a pessoa que estava escrevendo naquele momento estava entendendo. Para os primeiros leitores, claro que a Bíblia ela é atemporal. Isso com certeza. Mas desde os primeiros leitores, o entendimento era importante, senão perdia a função. Então você tem que ter esse olhar quando lê o texto de Jó. Agora, com isso eu não quero dizer que então não aconteceu com certeza. Talvez tenha acontecido. Talvez tenha acontecido sim. Não tem por que a gente pontuar necessariamente se aconteceu realmente, literalmente assim, ou se não, se Deus usou uma ilustração para explicar algo também, pode ser. Isso não vai interferir no grande conceito que a palavra tem. E aí que é a grande lição principal que a gente precisa focar mais, sabe? Com relação a essa questão desse comecinho aqui, também vamos girar os debates de quando o texto foi escrito. Por quê? Se eu pensar nesse Satanás indo no céu como uma pessoa, se referindo ao próprio Satanás, quando é que se teve essa compreensão? Como assim, quando é que se teve? Eu não sei quantos conseguem lidar com a ideia da revelação progressiva, mas eu cresci achando o quê? Que o ser humano sempre soube tudo. Abraão sabia tudo. Que teve guerra no céu, que tinha Satanás, eles sempre souberam tudo. Tá, essa não é a realidade. Porque Deus, como estávamos comentando no começo, ele veio trabalhando dentro da limitação humana. Até onde eles entendem agora. Então vamos contar até aqui. Agora a gente conta um pouco mais, espera que eles amadurecem. É como a gente comparar com o processo educacional. Você vai aprendendo aos poucos, porque conforme você vai amadurecendo, inclusive espiritualmente, você entende mais, tá? Então, quando é que a humanidade, ou os hebreus que tinham a revelação especial, digamos assim, entenderam essa figura do Satanás? Quem é Satanás? Foi só no período exílico. Então, aí o texto de Jó necessariamente tem que ter surgido depois desse momento. Se eu pensar que esse Satanás que está falando aqui no capítulo 1 e 2 se refira a Satanás, o anjo rebelde. Por que eu estou usando essa expressão? Pode se referir a outra coisa? Sim. Pode ser simplesmente um acusador. Eu estava verificando essa questão de hebraico aqui, até a forma como está escrito a palavra Satanás. Porque está Satã, digamos assim, no hebraico, só que não está simplesmente Satã. Está Ha-Satã. O que isso quer dizer? Tem um artigo na frente. A língua hebraica não se põe artigo antes de nome próprio. Então essa expressão aqui no capítulo 1 e 2 não está se referindo a uma pessoa, não é um nome próprio. Então uma tradução mais literal daqui seria dizer o quê? Que chega no céu um acusador. E aí isso aqui pode ser entendido de diversas formas. Se eu entendesse um acusador, sem fazer o paralelo com o Satanás, então o texto pode ser antes do exílio. Por isso que você tem tanto debate de quando aconteceu o registro de Jó. Agora, uma coisa que eu queria aqui, que a gente parasse para pensar, com relação à data da escrita e o acontecimento. Podem ser em períodos diferentes?
Pode. Inclusive, você pode ter um grande intervalo. Gênesis, quando é que isso foi produzido? No mínimo depois do Êxodo. Você tem vários debates também quanto é que foi escrito, mas os acontecimentos aconteceram quando? Depende. A criação e Adão e Eva e dilúvio, você nem tem muita referência histórica disso. Mas pensando, por exemplo, em Abraão, estamos lá por 2000, 1900 antes de Cristo, bem antes da produção escrita propriamente dita. Onde a tradição oral era que reinava, né? Então era a história ia sendo contada e em algum momento alguém pensou, opa, vou escrever isso que vai ser importante. Sim, e até esse pensamento aí a gente vai fazendo sempre o paralelo, Deus e o homem, que homem brilhante teve essa ideia, vou escrever. Pois é, se você atentar, por exemplo, para Moisés, que com certeza foi um dos primeiros autores, Deus mandou. Então a ideia, inclusive, não foi dele. Volta e meia você tem isso nos profetas também. Vai e escreve isso. Então a gente tem realmente uma parceria muito grande para a produção do texto bíblico. E a força da tradição oral não pode ser esquecida. Então, assim, a história de Jó, não o registro, a história, com certeza é muito antiga. Até pelos erros teológicos que eles cometem. E aqui eu não estou falando só dos amigos de Jó. Estou falando de Jó e dos erros que ele, enquanto filho de Deus, que o próprio Deus está se orgulhando de um filho como ele, tinha erros teológicos graves que Jó estava cometendo. Pelo ponto que ele estava da revelação. Então a gente sabe que é uma história muito antiga. Agora, o registro pode inclusive ser posterior ao exílio. Eu, particularmente, não tenho problema com isso. Pela força da tradição oral e pela inspiração que Deus dava ao autor bíblico também. Né? A gente vive numa época de rápida informação e rápido armazenamento de dados. Então, todos os eventos históricos que estão acontecendo, eles estão sendo registrados. Mas antigamente não era assim. Não se pensava na história, não se pensava em registros futuros. E a própria Bíblia ela não tem esse objetivo de ser um registro histórico, mas sim de ser uma demonstração da revelação de Deus. Né? Exatamente. E aí você vê até como a memória da gente muda também, né? Porque hoje a gente não confia numa tradição oral, porque eu não sei quantos números de telefone você lembra. Mas assim, eu acho que eu só sei de cor talvez, não 2, né? O meu eu sei de cor e acho que o do meu esposo passou disso. A gente não olha, porque você vai direto no contato. Caramba, nossa memória tá terrível. E se você voltar a 20 anos atrás, nossa, quantos números de telefone eu sabia. Caramba! Então, a gente vai se acomodando de acordo. Então, se você está num período onde não havia a facilidade da escrita pelo custo de papel, né, porque não era assim tão fácil você ter papel e o material para escrever, então precisava da oralidade ser realmente tão forte. Então, a memória também funcionava um pouquinho diferente daquela época para hoje, né? Agora, pensando assim, que nem eu comentei, esse diálogo inicial que você tem no capítulo 1 e 2, ele pode ter acontecido literalmente ou não, e eu comentei que isso não é o mais importante do livro, que o importante é a mensagem do livro. Ok, então qual é a grande questão que o livro de Jó traz? Que aqui entra a questão da revelação aumentando e Deus trazendo muita coisa para o povo crescer com relação ao conhecimento dele. A questão-chave que permeia até hoje em dia. E você pensar que, mesmo se eu colocar o texto mais recente possível, que seria lá pelos anos 400 antes de Cristo, então a gente tem a resposta de Deus há 2.400 anos. Para uma pergunta que a humanidade faz até hoje. Qual? Por que o ser humano sofre? Essa é a grande questão de Jó. E aqui você vê a questão filosófica que o texto trabalha. Por que do sofrimento? Esse aqui é o grande emblema do Jó. E aqui eu quero trazer um filósofo, né, o David Hume, aqui para o nosso debate. E eu gosto das perguntas que o David Hume faz, e eu acho que, inclusive, é a grande questão teológica de Jó. O que David Hume trabalha? A questão do sofrimento, a questão do mal. Tá? Porque aí você tem a presença de Deus e como entender a presença do mal, a presença de Deus, o caráter de Deus e o poder de Deus. Porque ele levanta algumas hipóteses. Por exemplo, existe Deus e existe o mal. Por que Deus permite o mal? Ele gostaria de evitar o mal e não pode? Então eu tenho um Deus limitado.
Ele não gostaria de evitar o mal, por isso ele deixa. Então eu tenho um Deus mau, tá? Agora não, Deus é bom e ele gostaria de evitar o mal e não faz. Por quê? Então olha como se você parar para pensar nessas perguntas que o David Hume levanta, você está debatendo o quê? O caráter de Deus, de certa forma. Como se a presença do mal fizesse você questionar o caráter de Deus. E é exatamente isso que você vai ter no livro de Jó. Como eu te falei, eu estava relendo Jó esses dias e eu estava começando a marcar os erros doutrinários, porque às vezes a gente parte de uma visão muito simplista. Qual? Qual era o conhecimento da época? Eles não tinham a visão do mal como eles vão ter depois do exílio. Vamos lembrar um pouquinho da revelação progressiva nesse sentido. Quando que começou a revelação mais especial para a produção do texto bíblico? Quando eles saíram do Egito. Depois de 400 anos de escravidão. Saíram de uma cultura altamente idólatra, com milhões de deuses e de ritos e tudo mais. Então Deus foi trabalhando aos pouquinhos. Tanto que se você começa, por exemplo, os 10 mandamentos, ali aquela questão era para Deus ser o mais importante dos deuses. Não vai negando os outros deuses de cara. Porque era um passo muito grande para uma comunidade tão idólatra naquele início, entende? Você tem que ir vendo essa questão. E também no Antigo Testamento, você não tem a questão da trindade. Por quê? Porque para eu romper com a ideia de politeísmo, eu não posso partir para uma trindade, porque vai ser entendido como um tipo de politeísmo. Eu tenho que partir para um monoteísmo forte. Só que aí é um monoteísmo tão forte, que é o que a gente vê em Jó, que Deus é a origem de tudo, tanto do bem quanto do mal. Só que às vezes a gente lê o livro de Jó só pensando nisso. Não, Deus queria corrigi-lo nesse sentido, mostrar que o mal não tem a sua raiz em Deus. Não é Deus que causa os nossos problemas. E às vezes ficamos só aqui. Mas na verdade, o debate sobre o caráter de Deus é muito forte ao longo do texto de Jó. Porque se você fica pensando só essa questão do que é a causa do sofrimento, uma frase que é comum a gente ouvir sobre Jó, que as perguntas que Jó tinha, porque ele estava sofrendo, não foram respondidas. Porque mesmo quando Deus entra na conversa, ele não responde. Ele só se apresenta. Mas atente ao que eu estou falando. Eu estou falando que qual que era o grande debate aqui em Jó também? O caráter de Deus. Então, quando Deus entra no final de Jó, se apresentando, não é que ele deixou de responder Jó. Ele foi exatamente na essência da questão, que não é a questão do sofrimento, mas é o caráter de Deus. Por isso que Deus entra da forma como ele entra lá em Jó. E isso é interessante a gente atentar um pouquinho. Um livro, ele trata essa apresentação da pessoa de Deus até nessa ideia dessa revelação progressiva. Para mim, nos meus estudos, quando eu entendi, por exemplo, que Abraão não era simplesmente monoteísta. Não é que ele só acreditava em um Deus. Ele decidiu escolher um Deus no meio de vários que ele acreditava que existiam. Então, quando eu parti desse princípio, comecei a observar a revelação progressiva de Deus como um Deus que se mostra o Deus absoluto, até para Moisés do eu sou, e quando eu comecei a entender isso, esses elementos se tornam relevantes. Havia uma necessidade, até didática, de educação do povo, de apresentar o caráter de Deus. E o texto se torna relevante para isso. A história de Jó, talvez escrita posterior, mas falada oralmente entre o povo, trazia isso, né? E se você pensar assim, é interessante a gente ter essa visão, primeiro, da paciência de Deus, porque convenhamos, tá? Você é o único Deus e acabou-se. Só que ele não consegue entender isso, então ok, que fique acreditando que tem um monte. Eu fico admirada dessas paciências que Deus tem com a gente hoje. Mas essa questão de mostrar o caráter de Deus, que nem eu falei, então tem 2.400 anos que, pensando na data mais tardia de Jó, digamos assim, que Deus está se revelando, então chega o ponto que ele não precisa mais. Aí a gente percebe como o texto de Jó, ele é atemporal. Eu quero que vocês, só o pessoal, reflita um pouquinho se a gente de vez em quando não pensa um pouquinho mal sobre Deus e do caráter de Deus, fruto de algum sofrimento que a gente está pensando.
Eu sofri um acidente muito feio de carro há vários anos atrás, muito feio mesmo. E o processo de recuperação foi bem complicado. E eu lembro que até o neurocirurgião na época comentou com minha família e tal, que era interessante ir para psicólogo, né, que tinha grupos de apoio. Eu sofri traumatismo craniano muito sério para pessoas com traumatismo craniano. E aí meus pais, né, porque eu era nova, né, não era casada ainda, comentaram se eu não queria ir para psicólogo. Eu, não, tá tudo bem, não preciso. De forma alguma eu quero desmerecer psicólogos. Mas por que eu achava que não precisava? Que aí, não precisa, filha? Não precisa. Ok. Eu ia pro quarto, eu fechava a porta, e aí era eu e Deus. Senhor, você sabe que o psicólogo não vai dar conta, porque a minha conversa é contigo. Quem é que nunca se sentiu assim, entende? Eu quero entender o que está acontecendo. Por que Deus me colocou numa situação dessa? E às vezes a gente questiona, e é exatamente o que você vê no livro de Jó. Por isso é interessante você atentar a isso. Que nem agora, por exemplo, estamos numa fase muito mais tranquila da pandemia. E se você parar para pensar, a pandemia trouxe duas reações. Ou teve o pessoal que estava afastado de Deus, que tá acontecendo alguma coisa, aí vem para a igreja, quem sabe ficam. Vários desses que vieram ainda estão hoje na igreja, e alguns já debandaram, né? Como deu uma amenizada, já debandaram. Mas você tem esse grupo. Por outro lado, você tem um grupo que começou a questionar. Por que é que Deus permitiu essa situação? Como assim isso permitiu? E é interessante a gente olhar o texto de Jó com esse olhar também, para você entender o porquê das ações, sabe? Nem sempre a gente realmente entende o porquê da ação, mas Deus vai sempre trabalhar o principal, que nem, por exemplo, Jó nunca entendeu o porquê do sofrimento dele. Aquela questão de Deus e Satanás no céu, por exemplo, aquele embate, Jó nunca ficou sabendo disso, ou a pessoa de Jó. Aí você pensa, não, Jó nunca entendeu o sofrimento. Para Jó a questão não era o sofrimento. Para Jó é, cadê Deus diante desse meu sofrimento? Deus não está vendo o que está acontecendo comigo? E você percebe em vários momentos no diálogo de Jó com os amigos, essas falas de Jó no meio do texto. Eu queria um advogado que pleiteasse meu caso diante de Deus, já que Deus não consegue entender como eu entendo, né? Não consegue ver porque Ele é tão diferente de mim, ser humano. Então é interessante umas ideias que Jó lança no texto, e aí você percebe, na verdade, a grande questão de Jó, muito mais do que o porquê ele estava sofrendo, é porque que Deus se mantinha tão apático diante do sofrimento dele. Então a grande questão para Jó não era o sofrimento, mas era Deus diante do sofrimento. E você percebe essa realidade também quando Jesus vem. Eu gosto daquela conversa com Nicodemos, porque Nicodemos só fala, Senhor, Tu é bom. E aí Jesus responde o que Nicodemos não perguntou. Só que essa era a questão para Nicodemos. Só que Nicodemos não tinha falado. E a mesma coisa que você vê em Jó. Por que é que Deus faz questão de se apresentar para Jó? Porque essa é que era realmente a questão. E essa é a questão para os filhos de Deus. Como é que eu vou reagir diante do sofrimento e entender a ação de Deus diante do sofrimento, ou até o silêncio de Deus diante do sofrimento? E aqui a gente vai vendo várias questões em Jó nesse sentido. A gente tem o costume de ler a Bíblia, colocar em Deus as nossas perspectivas. Eu quero a minha justiça humana. Eu quero a minha resposta. Mas Deus sabe o que a gente realmente precisa, né? Jó precisava entender o caráter de Deus. E às vezes a gente lê o texto e pensa, eu preciso de uma resposta. O texto não me dá a resposta. Não, mas a resposta é outra. A pergunta foi feita de uma base errada. Exatamente. Então, olha como a gente tem que ter um senso de dependência de Deus. E isso você vê muito forte em Jó. É porque, assim, de certa forma, ele estava fazendo a pergunta errada, digamos, mas Deus entendeu a pergunta dele. E Deus é assim com a gente também. Ele entende qual que é a grande questão. Você comentou essa questão de que a gente coloca Deus sobre as nossas perspectivas, e eu também estava marcando aqui no texto os comentários dos amigos de Jó sobre Deus, e até de Jó sobre Deus. Por isso que o destaque para o caráter de Deus é muito grande aqui. Só que se você atentar, como é que eles descrevem Deus? Eles descrevem Deus de uma forma muito humana.
E a princípio a gente pensa assim, isso é bom, o que é humano é bom. Tá, no caso de Deus, não. Porque não só você está diminuindo Deus, como eles pintavam um Deus que parece os deuses das mitologias. Porque, por exemplo, você tem um trecho de Jó onde ele descreve várias injustiças acontecendo. Porque oprimem as viúvas, judiam dos estrangeiros. Ele vai descrevendo várias coisas. E aí ele termina dizendo assim, Deus vê isso acontecendo e tudo bem. Aí eu parei para pensar, como assim? Não foi um dos amigos de Jó que disse isso, foi Jó que disse isso. Que Deus vê essas injustiças e tudo bem. Olha, tá vendo a visão equivocada que tinha de Deus? Não só a visão equivocada no sentido do mal vem de Deus, mas por que eles pensavam que o mal vinha de Deus? Sabe os deuses gregos? Embora, digamos, até a história de Jó deve ser anterior, apesar que a cultura grega é bem antiga também, né? Estamos na cultura, não na filosofia, que é algo mais recente, onde você não faz o que Zeus faz, e aí ele te castiga. Eu estudei as mitologias da Diana ou da Artemis para entender os textos lá de Timóteo e tal. Você tem, por exemplo, o mito das constelações das ursas maiores, tem a ursa maior e a ursa menor. Então, ursa era como eram chamadas as sacerdotisas da Diana. E aí uma das sacerdotisas, na verdade as duas foram, elas tiveram o caso com o grande amor da Diana. Então qual foi o castigo? Uma virou a constelação da ursa maior, a outra virou a constelação da ursa menor. Por quê? Porque elas desagradaram a deusa. Então, por que surge o mal? Porque você não fez o que Deus quis. Essa era a visão dos gregos. Tá, mas essa é a visão que você tem, Jó. Não é a ideia só de um mal vindo, porque a gente pode pensar assim, não, eles tinham a visão de que o mal vinha como castigo de algo ruim que se fazia. Também, mas naquela fala do Jó, do que Deus está vendo a injustiça e tudo bem, não, se você agradar a Deus, e mesmo que você faça algumas coisas que não estão certas, ok, porque Deus está feliz porque você está agradando Ele. Olha a visão equivocada do caráter de Deus. Chega ao ponto, do mesmo trecho em que Jó diz isso, que Deus está vendo e nada, e não reage, o amigo entra e fala. E aí entra falando que você tem que se humilhar, tem que se arrepender do seu pecado, porque aí você vai ser restaurado. Volte a agradar a Deus, porque mesmo que alguém faça algo errado, se você pedir, Deus vai atender. Opa, peraí. Então, se eu pedir por um injusto, Deus vai atender porque eu estou agradando Ele. Agora, tá vendo essa visão completamente equivocada do caráter de Deus? Então, esse é um debate muito grande que você tem aqui em Jó, sabe? E é isso que a gente tem que olhar. Por isso que no final de Jó, porque por uma visão você pode pensar assim, não, Deus colocou Jó no lugar dele e ele no lugar dele, mostrando como ele é soberano e sabe o que ele está fazendo. Não, por que ele fez essa questão de se apresentar? Para que Jó percebesse que as coisas não funcionam assim. Não é meramente assim. Aí você pensa no seguinte, mas isso era um problema da época de Jó. Você lembra uma realidade do Novo Testamento? Onde está Jesus e os discípulos, eles encontram um cego de nascença. E aí o que os discípulos perguntam? Quem pecou? Ele nasceu cego. Ou os pais? Tá vendo a visão lá de Jó? E, caramba, você tá tanto tempo depois e eles não aprenderam com o texto de Jó. Só que se você parar para pensar, qual é a primeira coisa que a gente pensa quando passa por uma situação difícil? Né? O que eu fiz de errado para merecer isso? Ou então eu parto de outra pergunta, não tanto nessa questão de por que estou sofrendo, mas para que estou sofrendo? Alguma coisa, alguma aprendizagem eu tenho que tirar dessa situação. É onde a gente tenta ir, né? Pelo menos uma situação muito difícil, não tem explicação, não sei a origem. Alguma coisa eu tenho que tirar disso. E é interessante você olhar até isso com uma questão um pouco diferente. Porque assim, com tudo que aconteceu, Jó não cresceu. Pega o final de Jó. E é interessante você atentar, lá no finalzinho, a última fala de Jó para Deus. Se eu não me engano é verso 5 do capítulo 42. Como eu tenho mania com esse verso, eu até lembro a passagem de corzinha. Porque aí, assim, depois que Deus fala tudo que ele fala lá pra Jó, ele diz o seguinte, eu conhecia Deus. Aí você pensa assim, tô justamente falando que ele não conhecia. Mas ele diz assim, eu conhecia Deus de ouvir. Então, de certa forma, é como se ele dissesse, eu não conhecia Deus direito. Mas aí ele diz o quê? Agora
os meus olhos te veem. Quando que ela faz? Quando que ele faz essa declaração? Quando ele recebeu tudo de volta? Não. Ele faz essa declaração quando ele entende quem é Deus. Porque perceba como a questão não era o sofrimento para ele. Ele nem tinha parado o sofrimento ainda. E ele já faz essa constatação, porque a questão não era o sofrimento. A questão era a ação de Deus diante do sofrimento. E como ele entendeu, não, Deus sabia o que estava fazendo. Porque eu conheci mais do caráter de Deus, que é a expressão que ele usa agora. Eu conheço a tal ponto que eu posso dizer que os meus olhos viram a Deus. Olha o quanto ele conheceu de Deus diante dessa questão. Então, é interessante a gente pensar que sim, as dificuldades podem trazer lições. Mas o que eu queria também que tivesse em mente, a gente tem que tirar o eu do centro. Porque a princípio a encrenca começou com Jó pro crescimento do Jó? Não. Lembra, vamos voltar lá para a cena inicial. Aquele julgamento do capítulo 1 e 2, quem é que estava sendo julgado ali? Era Jó? Não. Era Deus. Essa foi a acusação. O acusador não estava acusando Jó, estava acusando Deus, se você parar para pensar, porque ele disse o quê? Deus que falou, né? Você viu Jó? É sensacional. E aí o acusador disse o quê? Você suborna? É claro que ele é sensacional, você compra. Então a acusação não era para Jó, era para Deus. Então aí a gente tem que tirar um pouco o eu do centro da questão. Entende? Quem estava sendo acusado era Deus. E aqui uma frase que a gente usa muito hoje em dia e se aplica muito no caso aqui. Deus estava sendo acusado. Então ele estava sendo julgado. A princípio, o que você pensa? Até falei que o Jó comenta que ele queria um advogado. Uma frase que às vezes a gente usa hoje em dia, eu não lembro quem me disse a primeira vez, eu pensei, é isso mesmo. Deus não precisa de advogado. Ele precisa de testemunha. E aí você percebe o Jó e os amigos. Os amigos do Jó, eles entraram como o quê? Como advogado de Deus. E fizeram um bom trabalho. Eu adoro a frase que o Jó diz para eles, se tivessem ficado quieto, teria sido melhor. E aí entra essa frase que a pessoa disse, Deus não precisa de advogado. Ah, mas é ele que está sendo julgado. Mas ele não precisa de advogado, ele precisa de testemunha, que era o que ele queria em Jó. Ele queria uma testemunha. Alguém que, independente da situação, continua fiel, continua seguindo, continua sacrificando, adorando. Porque conhece a Deus, porque confia em Deus. E aí uma duplinha muito importante é o conhece e confia. Você confia em quem? Em quem você conhece. Tanto que assim, antes da fala de Deus e todas aquelas reflexões de Jó, ele parece muito alguém desesperançado. E ele mesmo chega a dizer, cadê a minha esperança? Não só ele amaldiçoou o dia que nasceu, mas ele várias vezes diz que não tem esperança, que não tem recurso. E aí ele, digamos, solta umas pérolas, digamos assim, em que ele pede alguém que interceda por ele, que soubesse sentir como ele. Tem alguns trechos que assim, não tem como você não ler aquilo e não pensar, caramba, é Jesus aqui. Tá? Não cria a ilusão de que Jó sabia do Messias, que não tem nada disso aqui. Não é um texto messiânico, profético, não é essa ideia. Mas a necessidade humana de ter um Salvador. Já estava lá. Isso Deus já colocou de cara. É isso que você tem em Eclesiastes. Um outro texto que a gente tira também do contexto, você tem que olhar um pouquinho com um olhar mais filosófico. Lá em Eclesiastes diz o quê? Que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E aí a gente diz assim, esse é o sentimento de não morrer. É o medo da morte. Você acha que Deus colocou o medo da morte no coração do ser humano? Não. O que é a única coisa que é eterno? Deus. Então, o que ele quer dizer quando Deus colocou a eternidade no coração do homem? Ele colocou um vazio no coração do homem que só ele preenche. E é isso que a gente vê aqui em Jó. Ele chega aqui à conclusão, eu preciso de um Salvador. É esse sentimento que é eterno no coração do homem. E só vai ser preenchido quando a gente põe Deus ali e acabou-se. Essa é a ideia do texto, né? Então é interessante você pensar já com essas reflexões um pouquinho diferente.
Mas aí a importância de você realmente conhecer para confiar, isso que eu estava comentando. No começo do texto, no começo não é, nessa maior parte do texto, antes de Deus entrar e falar, o que você percebe é como Jó não conhece Deus. Por isso ele não tinha esperança. Por isso ele não confiava em Deus. Tanto que há algumas declarações tão fortes de Jó a respeito de Deus, porque mostra que ele não confia. Não é, pelo menos não diante da teologia que ele tinha até ali. De que eu tenho que agir corretamente, não tenho graça. É na base da minha ação. É um Deus manipulável, um Deus subornável. Uma coisa vai mais ou menos nessa linha. Mas a partir do momento que ele conhece a Deus, aí ele confia. A ponto dele não falar mais nada. Tanto que Jó diz isso, não exatamente com essas palavras, mas não, vou parar de falar. Eu não sabia do que eu estava falando. Não recebeu nada ainda. Mas ele aprendeu a confiar. Por quê? Porque agora eu conheço. Então, um grande desafio para qualquer um que começa a questionar. Não é errado questionar. Questionar a Deus é pecado? Ué, não foi o que Jó fez? E o texto bíblico diz o que a respeito do caráter de Jó? Que Jó não pecou. Então, Deus não se incomodou em ser questionado. Tanto não se incomodou como ele entrou para responder. Deus não se incomoda em ser questionado. O detalhe é a gente pensar como que vai ser esse questionamento. Por mais que Jó tenha sido muito forte com as palavras, Deus é sensacional. Ele entende a nossa limitação. Ele entende. Então assim, Jó estava num ponto da revelação que dava para entender as reações de Jó ali. Então quando você questiona Deus, e assim, questiona Deus você e Deus, os livros de sabedoria trabalham muito a questão de murmuração, por exemplo. Vou voltar para o meu exemplo lá do acidente. Que nem, você quer ir para psicólogo? Não. E até a oração que eu fiz para Deus, a minha conversa a Deus é, você e eu. Porque aí se eu vou questionar Deus, eu vou questionar com Deus. Não vou ficar minando fé de outros. São coisas completamente diferentes. Uma coisa é eu indagar o que está acontecendo para Deus. Outra coisa é eu começar a falar mal de Deus pelas costas para os outros. Aí são coisas completamente diferentes. Aí entra a murmuração, tá? E aí realmente é pecado, lógico. Então assim, Deus não se incomoda em ser questionado. Até porque Ele entende a nossa limitação. E se o teu questionamento está com esse propósito, eu quero entender o que está acontecendo. Até para eu conhecer a Deus melhor, Ele responde como Ele fez com Jó. Ele entrou e respondeu. E respondeu exatamente o que Jó precisava ouvir. Faz parte do processo de desenvolvimento humano, né? A criança vai aprendendo e ela vive uma verdade. Quando essa verdade é confrontada por uma verdade externa, a verdade fictícia da mente dela é confrontada com a verdade externa, ela tem duas opções. Ela rejeita a verdade externa e aí ela não aprende. Ou ela assimila essa verdade externa, né? Teoricamente, o cérebro gera novas conexões neurais e ela aprende. Então, Jó recebeu ali uma revelação, né? Ele aprendeu mais sobre Deus. A partir do momento que ele aprende, ele entende, ele fica quieto. Porque ele mesmo deve ter pensado, nossa, só falei besteira. Tudo isso que eu questionei aqui, nossa. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, quando a gente se confronta com algo de Deus, a gente tem que aprender com isso. Eu sempre brinco, não tem problema você brigar com Deus, o problema é você ganhar a briga. A gente não tá aqui pra ganhar a briga com Deus, a gente tá aqui pra aprender o nosso erro e consertar o erro, né? Até porque é meio difícil ganhar a briga com Deus. E se ganhar é porque tem alguma coisa errada aí. Muito errado. Tanto não tem problema você brigar com Deus, porque se você pegar bem literalmente, quando que aconteceu isso? Literalmente que saiu no braço com Deus. Jacó. Caramba, o Peniel é a mudança na vida de Jacó. Tanto que é quando Deus muda o nome. Agora você aprendeu. Agora você aprendeu. Então agora vamos mudar o nome. E é exatamente isso, né? Batalhou comigo durante a noite inteira. É o conflito interno da pessoa de transformação, de se colocar diante de Deus e questionar a Deus. E isso faz parte do ser humano. A gente tem no cinema, na roteirização, a jornada do herói.
E é um modelo de roteiro que histórias seguem e dá certo, e tem a parte da caverna. Então, na caverna, o herói confronta a si mesmo pra crescer e sair com a resposta. E a gente tem isso na nossa vida, a gente tem que se confrontar. Eu acredito que faz parte da pergunta do... será que eu acredito em Deus mesmo? E aí a pessoa realmente acredita em Deus e se entrega. E esses momentos de conflito, né? Jó passou por um momento de conflito muito grande. Eu gostei dessa tua expressão, você tem que confrontar a si mesmo. Na verdade, aí é que tá a questão. Que nem eu tava comentando, Deus não se incomoda de ser questionado. Mas a gente se incomoda de ser questionado. E não é nem pelo outro, é até por nós mesmos. Porque você rever um conceito, isso não é algo fácil. Puxa, até hoje eu pensava assim. E agora eu tô entendendo que não é assim. Eu tive uma questão com isso, com um texto bíblico. Era Romanos 14. Alguns que são mais próximos de mim sabem que esse é o texto da virada. Porque eu li aquilo... Senhor, não é assim, não foi assim que eu aprendi. Porque esse capítulo não tinha antes. Não estava aqui no texto. Não estava. Sabe quando você fica aquilo? O que eu pensava até agora? Porque aí o texto me pôs em xeque, sabe? Romanos 14 me pôs ali em xeque legal. Porque o que eu pensava ia rigorosamente, não contrário, mas uma posição diferente do que o texto colocava. E aí eu tive que parar e rever. Só que você parar e rever os teus conceitos não é fácil. Só que é necessário. Porque se você não faz, não tem crescimento. Só que para você rever os conceitos, você tem que partir da premissa de que você pode estar errado. E isso não é fácil. E isso é uma coisa que o Jó, você vê essa humildade no texto. Porque ele tinha um conceito e várias vezes ele coloca, eu tô aqui para ouvir. Tanto que uma hora ele até se queixa do silêncio de Deus. Eu tô aqui para ouvir. Me fala um pouco antes de Deus se manifestar. Então essa postura humilde de eu posso aprender com o outro, posso parar para ouvir com o outro, é imprescindível para o teu crescimento. Inclusive para o crescimento prático. Sabe, a gente tem que ter essa disposição de rever os teus conceitos e não achar que é o dono da verdade. O dono da verdade é Deus, afinal ele é a verdade. E há diferentes formas de ele nos ensinar, né? Diferentes formas de nos ensinar, inclusive com relação à postura. Eu tô pensando numa menininha, eu tava fazendo culto infantil. Eu gosto bastante de fazer o culto infantil. E tem uma música que eu gosto muito, que é a da Estátua de Sal. E em geral as crianças gostam bastante. Então qual história eu fui contar no culto infantil? De lá, pra entrar com a história a musiquinha da Estátua de Sal. Aí contei, aí uma criança ficou tão triste. Ela tinha acho que uns 3 aninhos na época. Uns 3 para 4 aninhos. Triste, triste, triste na história. Daí o que foi, querida? A mamãe não obedeceu. Mas ela estava arrasada com o que aconteceu. Eu falei, caramba, porque como que a gente lê? A mulher de Ló não obedeceu. Uhum. Não foi a mamãe. Ela se colocou no lugar das filhas. A mamãe. Gente, a menina estava arrasada com aquilo. Tanto que aí eu pensei, sabe o quê? Nunca mais eu vou contar essa história em culto infantil. Tem que ser uma criança mais velha para ouvir essa história. Né? Olha como você tem que estar disposto a rever os teus conceitos. Quer dizer, eu aprendi com uma criança de 3 anos. E ela se pôs no texto de um jeito que até isso, que foi a coisa que eu estava pensando. Eu nunca li essa história como a mamãe. Mas a gente lê o texto bíblico com essa distância. Nos 2 sentidos, que nem ela estava sofrendo pela mãe. Essa semana, lá na igreja onde eu assisto, a gente está estudando Coríntios. E Coríntios é um texto que me cutuca, assim, porque ele trabalha algumas coisas que os coríntios tinham, né? Tipo, eles tinham a questão do conhecimento. E como tinha muito conhecimento, tinha muito orgulho, tinha muito eu sei o que eu estou fazendo, eu sei. Então, as 2 cartas pegam muito nessa questão do vamos quebrar com essa autonomia. E eu sei que para mim isso é uma coisa complicada. Tanto que eu até brinquei com a igreja. Não tem como eu não me identificar com os coríntios. Então eu sei que esses tapinhas que Deus está dando aqui é para mim. Mas você tem que se aproximar do texto para você realmente ouvir. E até que no caso de Jó, você estaria próximo de quem aqui? Até que ponto eu conseguiria estar no papel de Jó? Ou se eu não ia estar num dos amigos do Jó?
Entende? E se você parar para analisar os discursos dos amigos de Jó, volta e meia tem coisas que eles colocam que a gente pensa daquele jeito. Não que tudo que eles colocam está errado, algumas coisas até estavam corretas, mas é um discurso vazio, que é o que Jó diz. Vocês estão fazendo um discurso vazio e esse não é o objetivo. Para haver crescimento, tem que haver humildade, tem que haver a disposição de crescer com o outro e você tem que realmente ouvir para quem sabe. E aí é Deus. E claro, Deus pode usar diferentes formas para ensinar. O texto sagrado, claro, é a primeira, mas ele pode usar diferentes pessoas, como para mim foi uma menina de 3 anos de idade. E ele usa as pessoas mais improváveis. Acho que é para dar aquele... O meu esposo, ele brinca, né, que Deus tem um senso de humor que só Deus tem. Então, assim, já que você é professora, então vamos fazer você aprender com uma criança de 4 anos de idade? Porque o que é, a postura dela é melhor que a tua com relação ao texto sagrado. Porque aí eu comecei a fazer isso, não, vamos se aproximar do texto. E foi com uma menininha. E aí você pensa, puxa, como a gente tem coisa para aprender do texto, né? Agora eu queria trabalhar também um pouquinho pensando no sofrimento do Jó, digamos assim, que nem a gente tá falando da importância de estar com o eu no centro, né? O Jó, ele foi, na verdade, uma testemunha. A grande pessoa em questão ali era Deus, era o caráter de Deus que estava em jogo. E às vezes o nosso sofrimento talvez não seja só para o nosso aprendizado. Uma coisa que eu penso no caso do meu acidente que eu havia comentado há tantos anos atrás, na época que eu sofri o acidente, eu fazia um mestrado em teologia. E eu fazia um mestrado em teologia em uma outra instituição, muito boa, e o meu orientador era um teólogo liberal. Por que eu estou fazendo essa questão? Um teólogo bem liberal, um neoliberal, assim. Brilhante, muito inteligente. E o interessante é assim, um outro professor da mesma instituição comentou comigo que quem me viu no hospital, que foi o caso dos dois, os dois professores me viram no hospital, quem me viu no hospital da forma que eu estava, jamais achou que me viria de novo. O meu orientador na minha banca estava emocionado, porque ele falou isso, eu achei que você não estaria aqui. Na defesa da banca. Não por alguma limitação assim, mas porque ele acompanhou o que havia acontecido. E uma coisa que eu fiquei pensando depois é assim, o que o meu neurocirurgião disse no final de tudo? Que não sabia explicar meu caso. Não sabia, não tinha como explicar. O exame, eu tenho até hoje os exames e tal, eu não podia ter ficado bem, tá no exame. E eu tô bem. Ok, pode pensar, ok, Deus é um Deus de milagres, tá? O meu orientador não sei, liberal. Como é que um teólogo liberal lida com milagres? Normalmente eles não creem em milagres. Agora ele viu o que aconteceu. Então o que eu fiquei pensando assim, até que ponto eu passei por tudo que eu passei, cresci muito, infinitamente. Tanto que o texto que eu sei de cor de Jó lá, 42:5, é porque é a impressão que eu tenho. Aí eu conhecia Deus antes de tudo, conhecia sim. Mas depois de tudo que eu passei, não. É um relacionamento diferente. Mas eu fico pensando na questão desse meu orientador. Como é que foi? Porque ele acompanhou muito de perto tudo o que aconteceu. Tanto o período hospitalar, o hospital era da instituição onde eu estudava, quanto a minha recuperação depois. Ele andava comigo direto, porque eu precisava de um acompanhamento mais de perto. Então assim, não tinha como ele não ver o que estava acontecendo. Então pode ser que Deus tivesse mais planos também. A gente se põe muito no centro. Às vezes o problema pode estar acontecendo comigo, mas é o meu testemunho diante desse problema para os outros é que é o grande propósito disso. Quando a gente se coloca como servo de Deus, a gente fala assim, Deus, me usa da forma que o Senhor quiser. Às vezes a gente esquece que Deus pode chamar a gente para Oséias, né? E aí é um exemplo que não é tão legal ser esse exemplo, mas às vezes precisa desse exemplo. Você pegar Oséias, caramba, pensa um desafio que você vai ter o mesmo debate que tinha lá de Jó. Isso aqui não é real. Gente, se não fosse real, não ia ter impacto. Provavelmente aquilo aconteceu. E aí vem essa questão, às vezes até para você poder ter base para confortar o outro. Em Coríntios, que eu comentei que eu estou revendo,
tem um trecho que Paulo coloca isso, que em alguns momentos de aflição, Deus o consolou para que ele soubesse consolar os outros. Isso ele deixa bem claro em Coríntios, para que a nossa consolação seja a sua consolação. Então aí a gente tem que ter essa postura um pouco diferente também, né? Nem tudo que acontece comigo é necessariamente para minha questão. É para o aprendizado do outro, pode ser. Deus sabe o que está fazendo. Ou uma frase que a gente fala muito entre os batistas, pode ser que toda aquela questão seja para quê? Para a glória de Deus. Se você pensar no caso de Jó, justamente, esse era exatamente o caso. Porque quem é que estava em julgamento não era Jó, era Deus. Então a fidelidade de Jó era para quê? Para a glória de Deus, para mostrar que Deus era não o que o acusador estava acusando. Você é alguém que compra, os outros é um injusto. As falas dos amigos de Jó encaixam com essa apresentação, entre aspas, digamos assim, que o Satanás faz ali no início. Porque ele diz que a fidelidade de Jó é comprada. E é o que os amigos estão falando. Que você tem que ser bonzinho, que você tem que ser certinho, para que Deus tem... Como se Deus realmente parasse para analisar o teu caráter, para você ter as coisas. Por que é interessante você pensar nisso? Parasse para analisar teu caráter. Agora pare para ser realmente justo, reflexivo. Se Deus parasse para analisar o teu caráter, o que é que você mereceria? É justamente porque Deus não analisa assim, é que temos esperança, entende? Porque a visão dele não é assim, é baseado na graça de Deus, é que temos toda essa esperança que nós temos. Então, olha como você tem que ter uma visão diferente do próprio Deus, para entender o que está acontecendo aqui no livro de Jó. É uma das frases mais conhecidas do livro de Jó, mas ela representa bem a sua mensagem. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de ver. É um convite, né? Não adianta a gente ficar só ouvindo falar, sentar no domingo na igreja, ouve um culto e vive a tua vida normal. Conheça Deus, se relacione com Deus, tenha um relacionamento particular com Ele. Fecha a porta do quarto, se apresenta diante de Deus e conversa com Ele. Ele vai se revelar. E isso é muito importante, a gente ter essa abertura para Deus na nossa vida. E esse é o grande convite de Jó, né, do livro de Jó. Se abra para realmente conhecer a Deus. Não tem como você conhecer a Deus e não se encantar com o caráter desse Deus gracioso, paciente, misericordioso, porque Deus, Ele é realmente tudo pra gente. E Ele sabe o que está fazendo. A gente só precisa confiar nele. Um destaque que você tem muito grande aqui em Jó é na soberania de Deus. E Ele é soberano. Por isso Ele tem tudo sob o controle dele. O que a gente precisa apenas é confiar que Ele não é um soberano autoritário, mas pelo contrário, é um soberano cheio de amor, que a maior preocupação dele é com a felicidade dos seus filhos. Tanto que é assim que encerra o livro de Jó. Com a felicidade de Jó, tendo tudo restaurado, não é? E ele podendo olhar para frente e para o alto, sabendo que agora a visão que ele tem de Deus é uma visão correta. Professora, muito obrigado. Muito obrigado pela conversa, por essa explanação em Jó. É um texto riquíssimo e eu sempre falo aqui nos temas que a gente escolhe para conversar com o pessoal. É só o começo de um estudo muito profundo que pode ser feito no texto. A Bíblia, nenhuma área do ensino, muito menos a Bíblia, tem um limite do que a gente pode aprender e estudar. Então fica muito nosso convite para o pessoal que está ouvindo aqui, se interessar, vem fazer com a gente um curso livre, venha fazer o bacharel com a gente, ter a oportunidade de estudar com a professora, estudar exatamente um pouco sobre esse texto. E se a senhora tiver de cabeça aí alguma recomendação de livro que possa ajudar o pessoal que ficou curioso, quer entender um pouco mais de Jó. De Jó, eu gosto muito, é uma leitura um pouquinho diferente, mas eu gosto bastante, que é o Jesus Vai ao McDonald's. O nome soa diferente, é do Luiz Alexandre Solano Rossi, é uma publicação da Paulus, né? Ele faz uma leitura com relação ao período da escrita e tal, um pouco diferente do usual, mas se preocupe com essa grande questão, como ele trabalha com o conhecimento de Deus, com o relacionamento de Jó com Deus e tudo mais, que aí o livro é
sensacional. Então fica essa dica. Jesus vai ao McDonald's. Com certeza, é um dos títulos de livro mais estranho que eu já ouvi. Eu com certeza vou atrás, porque eu fiquei muito curioso. Professora, de novo, muito obrigado por estar aqui com a gente, por aceitar o convite. Pessoal que está ouvindo a gente, obrigado por ouvir até agora. Comentem, deixem suas dúvidas, suas perguntas, que a gente vai atrás para responder vocês. E a gente se encontra num próximo episódio do Praxis Fabapar.